Olá, meu nome é Manuela, sou diretora do Clube Caiapós. Estamos aqui hoje na USP Ribeirão, recebendo Diogo Costa, especialista em políticas públicas. Diogo é mestre em ciência política pela Columbia University de Nova York e doutorando em economia política pelo King's College de Londres. Obrigado pela presença e pela aceitação do convite. Obrigado, Manuela. Muito legal estar aqui. Vamos lá. Diogo, no quesito de políticas públicas, você sempre defende o que chama de welfare de demanda. Como você pode nos explicar isso? Então, a gente pode começar contrastando, né? Porque o modelo de welfare state vem com uma ideia de que o governo deve ser um provedor, um ofertador de políticas sociais, de programas sociais. Então, a ideia é que o governo consegue contratar funcionários e ser proprietário de imóveis e ser um gestor, né, um empregador, etc., para o fornecimento de educação, de alimentação, de moradia, de saúde, etc. E a ideia é que acho que a nossa experiência mostra que o governo é um péssimo gestor, o governo não é um bom empregador, a qualidade dos serviços públicos são muito ruins. E mesmo em outros países você consegue ver essa diferença. Na Coreia do Sul, né, que é um grande exemplo, digamos, de educação pública, ainda lá as escolas particulares são melhores. Ou seja, eu acho que é um modelo que a gente está vendo ele chegar bastante no seu limite. E um pouco da baixíssima confiança na democracia e nas instituições atuais, eu acho que vem das limitações, da exaustão desse tipo de modelo. Então, a ideia do welfare de demanda é que o governo pare de se preocupar em ser um provedor de serviços, mas garanta o acesso a esses serviços através de um subsídio da demanda das pessoas. É a diferença entre o Bolsa Família e o Fome Zero. O Fome Zero era um modelo em que o governo ele tinha uma gestão desde bancos de sementes até de logística, de uma contratação com agentes privados, supermercados, etc. E a coisa não deu certo a partir de 2003 e o Bolsa Família é muito mais simples, né? Você dá dinheiro para as pessoas e as pessoas vão no mercado e contratam. E dá para a gente desenhar programas assim para educação, em que existam escolas abertas a todos os brasileiros e que as pessoas têm opção. O Bolsa Família também tem a opção de onde você vai utilizar o seu cartão. Você pode ter a opção também de onde ir para a escola, e para as pessoas pobres o subsídio daquela educação é público, mesmo que a gestão daquela escola não seja estatal. A gente pode pensar a mesma coisa com saúde, em que existem outros modelos em outros países, a Holanda, Suíça, Alemanha, Singapura, que seguem algo parecido também, e a gente consegue utilizar isso para várias outras coisas. Moradia também, Minha Casa Minha Vida, em vez do governo fazer essa parceria com o setor privado, com empreiteiras e construir um monte de prédio longe pra caramba, que na verdade é um programa mais de estímulo à construção civil do que de fato uma preocupação com moradia. Dá para a gente pensar em como que se a gente reverte essa lógica, a gente consegue dar mais serviços de melhor qualidade, com mais escolha, com mais poder econômico para as pessoas, e tem o governo simplesmente como um subsidiador de demanda. É a ideia de voucher, basicamente. É a voucherização do welfare state, digamos assim. Em seus artigos e palestras, você sempre destaca que o livre mercado é uma instituição que favorece especialmente os mais pobres. Como você desenvolve esse argumento? Sim, o Estado é pesado, inchado, etc., que demagogicamente fala que vai dar tudo para todos. Ele fracassa em, de fato, atender essas necessidades das pessoas mais pobres. A gente vê isso no Brasil. São as pessoas que têm não apenas que falta qualidade, falta até acesso, né? Algumas são completamente destituídas de serviços públicos, mas o Estado faz pior, né? Ao impor barreiras de entrada, por exemplo, que algumas regulações fazem, eles previnem que as pessoas mais pobres tenham acesso ao mercado, ou seja, previne que haja um empoderamento econômico das pessoas mais pobres. Então, no modelo atual que a gente tem, existe uma dificuldade enorme de empreender. Se uma pessoa pobre quiser empreender, ela não consegue, porque o custo cognitivo de contadores e advogados, o custo burocrático é bastante alto.
a contratação é muito difícil, então se você quiser ser empregado e você quiser começar a ter experiência, o governo não está te auxiliando, na verdade, né? Existem várias restrições para que pessoas, principalmente pessoas mais novas com menos experiências, entrem no mercado formal de trabalho. Então, assim, o governo, ele basicamente ele cria um birô de centralizador de programas sociais que são muito pouco eficientes e ele reduz as oportunidades das pessoas criando barreiras para que elas tenham acesso ao mercado. Então, o livre mercado faz o oposto disso, né? É a capacidade que você tem de conectar as pessoas para que a decisão delas importe para a vida delas. Quando você é um consumidor e você tem a capacidade de ter o seu poder de compra, o seu poder de escolha, o setor produtivo passa a te ver como um ativo. Hoje o setor público te vê como passivo. Você é um cidadão, você é um passivo. Para o setor produtivo, você é um ativo. Então, é preciso que exista um investimento em você. As grandes empresas do mundo, elas chegaram à sua magnitude principalmente porque elas estão servindo a milhões de pessoas, não porque elas estão servindo a uma pequena aristocracia, como era antes, digamos, do livre mercado se tornar, digamos assim, o principal modelo modelo econômico das economias modernas. Bom, uma das pautas mais dramáticas no Brasil é a questão da reforma da Previdência. Qual seria uma solução viável e socialmente justa para esse problema? Eu acho que a gente trabalhar tanto com essas reformas limitadoras da Previdência, olhar a Previdência como um problema fiscal, principalmente, então fazer todas essas correções. Eu acho que, em paralelo, pensar em alternativas que tenham mais poder de escolha e mais capitalização para as pessoas mais pobres. Então, o Gustavo Franco tem falado bastante sobre a Previdência 2.0, que, na verdade, é pegando o FGTS e transformando o FGTS num título de capitalização com portabilidade. Eu acho que eu gosto dessa ideia de você resolver o problema fiscal da Previdência e começar a investir num outro instrumento que, diferente do que ele é hoje, consiga, de fato, dar poder econômico para as pessoas se aposentarem com segurança. Você defende a ideia de que a guerra às drogas fracassou e que ela só traz mais problemas para o país. A legalização é uma opção viável para o Brasil? Eu acho que é super interessante a gente ver o que está acontecendo no Colorado, na Califórnia, em que existem experimentos sociais que mesmo os céticos começam a ver que é possível funcionar e que tem reduzido a renda de grupos criminosos. Houve já uma redução na renda de traficantes mexicanos. E eu entendo, obviamente, que a gente precisa internalizar as nossas responsabilidades, como a gente estava falando na palestra, mas isso significa também que o paternalismo do governo ele deve parar de subsidiar indiretamente gangues violentas, né? Então, é melhor que você tenha um mercado em que a responsabilidade seja do usuário, etc., do que você ter essa concentração de mercado para grupos violentos, que são os únicos que conseguem prosperar nesse tipo de mercado negro. Você é integrante do Livres, movimento que deixou o PSL após a entrada do deputado Jair Bolsonaro para concorrer à presidência. Apesar do Bolsonaro se declarar um liberal, por que vocês não aceitaram a entrada dele no partido? Eu acho fantástico que hoje as pessoas estão se chamando de liberal. Antes os liberais se chamavam de outras coisas, né? Não, eu sou um democrata e tal. E hoje os não liberais se chamam de liberal. Então, assim, eu acho que a mudança que houve no Brasil é surpreendente. Mas eu acho que a gente não acredita que o Jair Bolsonaro seja verdadeiramente um liberal. Eu acho que ele tem alguns problemas com várias organizações que floresceriam no modelo liberal. A ideia dele não é que você tenha mais autonomia das escolas, é que as escolas sejam mais militarizadas e controladas pelo poder central. A ideia dele não é que você tenha mais abertura de mercado, porque ele tem, acho que um certo medo, talvez irracional, de alguns competidores. Então, a gente precisa proteger e fortalecer a indústria nacional. Em vários momentos, ele teve uma carreira que foi feita de corporativismo militar, mas porque agora entrou em voga essas pautas, eu acho que ele acha que isso deve fazer parte
do pacote de identidade que ele está querendo vender para conquistar o seu eleitor. Nós discordamos, nós queremos uma visão mais moderna de liberdade social, econômica, né, individual, de uma maneira geral, e a gente acredita que isso é incompatível com o senhor Bolsonaro. Você acredita que há alguma chance do mercado aceitar esse pacote que ele criou e ele ganhar mais força na eleição? Do pacote que o Bolsonaro criou? Ele ganha mais força. Eu acho que o Bolsonaro ganha força. Se você olhar para essas pesquisas espontâneas, que eu acho que são as que têm uma validade melhor, ele já ganhou bastante força com a classe A, principalmente homens de classe A. Na classe A ele já está no último Datafolha em espontâneo 26%, é bastante. Eu acho que o crescimento dele agora vai vir com as classes mais baixas, em que ele ainda está com dígito, e eu acho que aí o discurso dele talvez não seja exatamente esse discurso liberal que serviu para conquistar um eleitor mais bem educado, com maior escolaridade, que eu quero dizer. Eu acho que ele vai tentar umas pautas que são ainda mais populistas para conseguir atrair aquela fatia do mercado político que ele ainda não está desempenhando tão bem. Recentemente, você escreveu um artigo para o The Wall Street Journal sobre a prisão do ex-presidente Lula. Como é que você avalia esse acontecimento, que é talvez um dos mais relevantes na história do país? Em 1979, o Lula, numa entrevista de alto quilate para o show de calouros do Silvio Santos, quando perguntado o que seria a primeira coisa que ele faria no governo, ele diria que era provar para a população que os corruptos podem ir para a cadeia. E parecia uma promessa irrealista, porque era. A gente não via os mais poderosos indo para a cadeia, nem os mais bilionários indo para a cadeia. Então, acho que o Lula é um marco de que ninguém está em cima da lei. Mesmo que você seja um homem rico, como ele é hoje, mesmo que você seja um homem poderoso, e mesmo que você seja extremamente popular, né? A popularidade não coloca ninguém em cima da lei. Recentemente, o jornal O Globo destacou que você será o novo coordenador de políticas públicas do programa do governo de João Amoedo, do Partido Novo. No quesito de políticas públicas, quais serão os principais problemas abordados por você? Isso é uma coisa que é uma construção grande, né? Então é preciso que a gente ouça especialistas, que a gente ouça outros candidatos. É uma questão realmente de construir algo que seja um programa bastante sólido, teoricamente, tecnicamente, mas também com bastante aderência. Eu acredito que a grande questão de como que você quebra os privilégios que hoje existem no Estado brasileiro, que é percebido pelas populações como sendo bastante injusto, em que no nível fiscal geram problemas, que é o que a gente estava falando sobre esse Estado inchado, mas também no nível de percepção existem alguns privilégios a serem cortados, que eles não têm nenhum impacto fiscal tão grande assim, mas na percepção pública é ridículo, né? Você ter auxílio, moradia, retroativo, umas coisas malucas que a gente inventou. Então, acho que isso é uma pauta importante para esse momento, mas a própria reforma do Estado, a modernização do Estado, a possibilidade de você ter um setor público que é profissional e, ao mesmo tempo, que, um setor público que se um funcionalismo, que quando desempenha bem possa ser reconhecido e até recompensado, e quando desempenha mal e está servindo mal à população, possa ser desligado, né? Acho que ter esse tipo de visão do Estado. E acho que uma grande pauta que combina o welfare de demanda, que a gente estava falando, ou seja, esses programas que querem empoderar o pobre e não apenas ser um paternalismo demagógico, junto com a ampliação de oportunidades econômicas, remoção de barreiras ao comércio internacional, barreiras ao empreendedorismo, né? Eu acho que uma capacidade de você fazer mais por quem está querendo correr atrás, que é muita gente no Brasil e que não consegue chegar em lugar nenhum. Você acredita que a candidatura do João Amoedo pode ter um peso grande nessa eleição, ou que o Partido Novo é um projeto de longo prazo? Eu acho que as duas coisas, né? Um projeto de longo prazo no sentido de que eu acho que pode se tornar o grande partido disruptivo, da mesma maneira que um Uber foi com os táxis e que um Airbnb tem sido com o setor hoteleiro. Mas no pequeno prazo eu acho que já é um player com alta aderência, com uma capacidade de
motivar as pessoas. Né? Eu participei de grupos de discussão com pessoas, não é gente classe A, gente classe C, gente da periferia, e quando eles ouvem, eles descobrem que existe um partido como Novo, mais uma vez eu ouvi uma pessoa perguntar, mas peraí, você está falando aí um sonho, uma ideia, ou isso existe? Né? Então acho que acho que é super para mim assim, de uma certa forma, deixa eu escolher minhas palavras, porque ao mesmo tempo é um grande prazer que me dá, mas também dá uma certa honra de você fazer parte de um movimento que é o único partido que saiu de fora da política como ela existe, que saiu de fora desse sistema político, que não veio de outro partido, né, etc. E que é feito por pessoas que são amadores em políticas, mas que, assim como o resto brasileiro, também não confia mais no sistema que existe, então quer ter uma certa virada de renovação. De maneira geral, quais são as suas perspectivas para o quadro eleitoral desse ano? Eu espero que exista uma taxa de renovação muito maior do que nas últimas eleições. O que eu vejo acho que o grande obstáculo para a renovação não é nem os velhos, etc. É a desconfiança, é a crise da descrença que existe hoje no Brasil. Então acho que esse é o grande desafio, né? Uma vez que você consegue fazer com que as pessoas acreditem no projeto, aí eu acho que esse projeto pega feito fogo. Uma pergunta curiosa. Você já visitou a Coreia do Norte. Poderia nos contar um pouco mais de sua experiência sobre a ótica de um cientista político liberal? Isso aí eu acho que dá para ter uma entrevista inteira só sobre isso, né? Mas o que eu acho é uma combinação de absurdos que nos parecem, anacronismos, com que tem uma vitalidade que não seria esperada. Como é que você consegue manter uma população que fora de Pyongyang você está com tecnologia feudal, tendo uma agricultura manual, etc. É uma pobreza absurda, que você vê criança pegando água do rio para comer. E ao mesmo tempo você ter algum tipo de tentativa de uma modernidade em Pyongyang, muito restrita para uma pequena elite, um prédio chinês construído, um celular que uma companhia egípcia oferece, extremamente restrito para um clubinho exclusivo. E você está sanduichado entre a Coreia do Sul, né, que se tornou aí um dos países mais prósperos da civilização humana, e do outro lado a China, né, também com todos esses avanços tecnológicos modernos e econômicos, e ainda assim você conseguir preservar o poder. Né? Esse anacronismo é a coisa que mais impressiona. Diogo, a liberdade tem futuro no Brasil? Claro que tem futuro no Brasil. É claro, eu acho que mais do que eu acreditava até há 10 anos atrás. A última vez que eu vim aqui, que deve ter sido lá por 2010, não existia o CAI Após. Não existia um auditório de pessoas que são simpáticas a ideias de liberdade. Existia muito mais hostilidade. Eu acho que a gente já viu uma mudança cultural no Brasil impressionante, e a gente ainda não viu todos os frutos que essa mudança cultural vai poder nos proporcionar. Gostaria muito de agradecer ao Diogo pela entrevista. Foi um prazer ter você com a gente. Obrigado, Manuela. Muito boas perguntas aí.